Charles Spurgeon disse certa vez: "O cristianismo que não custa nada, não vale nada." Essa frase ecoa como um trovão no cenário da igreja moderna. Nossas congregações estão repletas de nomes em listas de membros, mas vazias de pessoas que de fato negam a si mesmas, tomam a sua cruz e seguem a Cristo. Nos dias de Jesus, seguir o Mestre significava abandonar redes, casas e até a própria vida. Hoje, para muitos, basta assinar um papel, levantar a mão num culto e participar de atividades sociais para ser considerado crente. Mas há uma diferença abissal entre ser um membro de igreja e ser um discípulo do Senhor. O que aconteceria se Jesus visitasse nossas igrejas e perguntasse, como fez com Pedro: "Tu me amas?" Quantos teriam coragem de responder? E mais ainda, viver de acordo com essa resposta? O número de frequentadores não impressiona o céu. A obediência, sim. Neste vídeo, vamos expor com a palavra de Deus a diferença radical entre o membro e o discípulo. Vamos entender por que as igrejas podem estar cheias de pessoas, mas vazias de poder espiritual. E vamos descobrir o que significa viver como alguém que realmente segue os passos de Cristo. Se você deseja ir além do título de cristão nominal e abraçar a vida de um discípulo genuíno, fique até o fim. Esta mensagem pode ser o divisor de águas entre uma fé superficial e um relacionamento profundo com o Senhor. A igreja primitiva não era definida por edifícios, tapetes ou placas de denominação. Ela era formada por homens e mulheres que, segundo Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não havia espaço para espectadores. Todos eram participantes ativos da missão de Cristo. Mas, ao olharmos para grande parte da igreja moderna, vemos um cenário oposto. Multidões sentadas, poucos servindo, muitos ouvindo, poucos obedecendo. Charles Spurgeon alertou: "Se você é cristão, você ou é missionário ou é impostor." Essa frase, dura, mas verdadeira, revela que o chamado de Jesus nunca foi para formar um clube religioso, mas um exército espiritual. No entanto, o que temos hoje são fileiras cheias de nomes, mas corações vazios de compromisso. Um membro de igreja, no sentido institucional, pode simplesmente participar dos cultos, contribuir financeiramente e estar presente nas datas especiais. Mas um discípulo é aquele que, como diz Lucas 9:23, nega a si mesmo diariamente, toma a sua cruz e segue a Cristo. É uma vida marcada por renúncia, obediência e amor sacrificial. O problema é que, com o passar dos séculos, a palavra igreja foi sendo reduzida a um espaço físico, e o título membro foi se tornando mais importante que a essência de discípulo. Essa distorção fez com que a identidade cristã fosse trocada por um simples status social. Eu sou da igreja tal. Mas o céu não se impressiona com carteirinhas ou estatísticas. Jesus não disse: "Vão e façam membros." Ele disse em Mateus 28:19: "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações." A diferença é gritante. Membros são acrescentados por métodos humanos. Discípulos são formados pelo poder do Espírito Santo e pela obediência à palavra. Ser discípulo envolve custo. Jesus mesmo advertiu em Lucas 14:27: "E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo." É nesse ponto que muitos se afastam. Querem as bênçãos do Evangelho, mas não o preço do discipulado. Querem a coroa sem a cruz, a promessa sem o processo. Spurgeon dizia: "Se Cristo não é Senhor de tudo na sua vida, Ele não é Senhor de nada." Esse é o teste que revela quem é membro apenas de nome e quem é discípulo de verdade. Um membro pode se acomodar, mas um discípulo está sempre em movimento, sendo moldado pelo Espírito, crescendo na fé, sendo sal e luz no mundo. Infelizmente, a cultura da conveniência entrou nas igrejas.
É mais fácil encher auditórios com mensagens motivacionais do que com a verdade que confronta e exige mudança. É mais fácil manter um membro entretido do que formar um discípulo comprometido. Mas o Evangelho não foi feito para o entretenimento. Foi feito para a transformação. A pergunta que precisamos fazer é: quantos de nós realmente viveriam a fé se o preço fosse perseguição, perda de emprego, rejeição social ou até a morte? A história da igreja primitiva e de missionários, ao longo dos séculos, mostra que o verdadeiro discipulado é provado nas chamas da adversidade. No final, a diferença é simples: o membro frequenta, o discípulo segue. O membro assiste, o discípulo serve. O membro se alimenta apenas. O discípulo também alimenta outros. O membro busca conforto. O discípulo busca a cruz. Se a igreja quer voltar a ser cheia de vida e poder, precisa voltar ao modelo de Cristo e dos apóstolos. Menos cadeiras preenchidas por espectadores e mais corações inflamados por discípulos. O avivamento que muitos pedem não virá enquanto estivermos satisfeitos com uma lista cheia de nomes, mas um altar vazio de entrega. O Senhor Jesus foi claro ao dizer em João 14:15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas, no cenário atual, não é raro encontrar aqueles que professam amar a Cristo, mas vivem em completa contradição aos seus ensinos. É o fenômeno da fé sem obediência, algo que enche as igrejas de membros, mas esvazia o céu de verdadeiros discípulos. Charles Spurgeon afirmou: a fé que não leva à obediência não é fé, é presunção. A frase é um alerta contra a falsa segurança que muitos possuem, achando que um dia se levantar para aceitar Jesus foi suficiente, enquanto suas vidas seguem intocadas pelo poder transformador do Evangelho. O membro que apenas crê de boca é como um soldado que veste o uniforme, mas nunca entra em batalha. Ele carrega o nome de cristão, mas não demonstra frutos que confirmem sua fé. Jesus, em Mateus 7:21, deixou claro: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. A obediência é o elo que liga o que declaramos crer ao que de fato vivemos. Sem ela, a fé é morta, como disse Tiago 2:17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E aqui está a raiz do problema de tantas igrejas. O Evangelho tem sido pregado sem a exigência de obediência. Um discípulo não escolhe quais mandamentos obedecer. Ele não trata a palavra como um buffet espiritual, selecionando apenas o que lhe agrada. O discípulo compreende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2, mesmo quando exige renúncia dolorosa. Spurgeon também declarou: não há tal coisa como ser meio obediente a Cristo. Ou você é totalmente seu, ou não é dele. É por isso que o discipulado exige entrega completa. Não existe cristão de meio período. A fé sem obediência transforma o culto em mero ritual. A pessoa canta, ouve, ora, mas ao sair, volta para a velha vida. É como o homem descrito por Tiago 1:23-24. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. O verdadeiro discípulo, por outro lado, ouve e pratica. Ele entende que cada mandamento de Cristo é um chamado à vida e à liberdade, e não uma prisão. Ele obedece não para ser salvo, mas porque já foi salvo. A obediência é fruto de gratidão, não moeda de troca. Infelizmente, a fé sem obediência é mais tolerada na igreja moderna, porque ela não incomoda ninguém. Um membro sem compromisso não desafia o status quo.
não confronta o pecado, não chama outros ao arrependimento. Ele se mantém confortável e mantém os outros confortáveis. Mas o discipulado de Jesus é tudo menos confortável. É preciso compreender que a obediência não é opcional para quem quer seguir a Cristo. Em Lucas 6,46, ele confronta diretamente. Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Essa pergunta ecoa nos séculos e atravessa as paredes de cada templo, alcançando cada coração que tenta viver um cristianismo sem cruz. Enquanto a igreja aceitar membros que vivem sem obediência, como se fosse algo normal, continuará com fileiras cheias, mas um exército fraco. A força da igreja não está na quantidade de pessoas sentadas, mas na qualidade da obediência dos que seguem a Cristo. A fé verdadeira é provada pela prática. Um discípulo que obedece, ainda que em meio a lutas, está muito mais próximo do coração de Deus do que aquele que apenas conhece as Escrituras, mas não as vive. E aqui está a realidade dura. No dia do juízo, muitos que foram contados como membros fiéis de uma igreja serão revelados como estranhos para Cristo. Mas aqueles que obedeceram, mesmo sendo poucos e desprezados, ouvirão as palavras que todo discípulo anseia ouvir. Bem está, servo bom e fiel. Jesus nunca disse: aceitem-me no coração e voltem à vida normal. O seu chamado sempre foi radical e inegociável. Segue-me. Essas duas palavras carregam o peso de uma vida inteira de entrega, renúncia e transformação. Charles Spurgeon, com sua clareza profética, afirmou: não somos salvos para sentar, mas para seguir. Ele sabia que o Evangelho de Cristo não forma plateias, mas exércitos. Um discípulo não se acomoda em uma cadeira de domingo. Ele se levanta diariamente para caminhar ao lado do Mestre. O problema da igreja moderna é que muitos confundem adesão com conversão. Tornam-se membros de uma comunidade, mas não discípulos de Cristo. Vestem o rótulo, mas não vivem a vida. É a diferença entre o espectador e o soldado. O espectador aplaude, comenta, opina. O soldado obedece, marcha e se entrega ao comando do seu Senhor. Quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, eles deixaram imediatamente suas redes. Mateus 4, 20, 22. Eles não disseram: Senhor, te seguimos, mas continuamos pescando no mesmo ritmo, e quando sobrar tempo, a gente aparece. Não, o discipulado custou-lhes a vida como conheciam. O seguir envolveu abandonar segurança, profissão e até laços familiares para colocar Cristo no centro de tudo. Spurgeon também disse: o discipulado não é uma segunda etapa opcional da fé, é o próprio cristianismo. E isso confronta a noção popular de que basta crer em Jesus como Salvador e viver à sua maneira. O verdadeiro evangelho não separa Salvador de Senhor. Seguir a Cristo significa ir para onde Ele vai, mesmo que o caminho leve ao deserto ou à cruz. Não é apenas acreditar nas suas palavras, mas imitá-las, reproduzi-las na vida real. O discípulo observa como o Mestre fala, como ele trata as pessoas, como ele enfrenta o pecado, e replica isso com temor e amor. A igreja contemporânea muitas vezes suaviza o chamado para que ele se torne mais palatável. Evita falar de renúncia, santidade e obediência, substituindo o segue-me por participe da nossa comunidade. Mas Jesus não estava recrutando frequentadores. Ele estava formando homens e mulheres dispostos a morrer por ele. No discipulado verdadeiro, não há espaço para agendas pessoais acima da vontade de Deus. Jesus disse em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essas três ordens, negar-se, tomar a cruz e seguir, são a espinha dorsal do que significa ser seu aluno. Seguir também implica deixar para trás o pecado,
não apenas confessá-lo. Implica perdoar mesmo quando dói, servir mesmo quando ninguém vê e permanecer fiel mesmo quando todos abandonam. É por isso que o discipulado afasta multidões, mas atrai os que realmente têm fome de Deus. Na prática, o discípulo aprende a priorizar o reino em decisões diárias, no trabalho, no casamento, nas amizades, nas finanças. Ele não pergunta: isso é permitido? Mas sim: isso agrada ao meu Senhor? Sua vida é constantemente ajustada à luz da palavra, não às tendências da cultura. O chamado de Jesus nunca foi sobre quantidade, mas sobre qualidade. Ele pregou para multidões, mas investiu seu tempo e ensino mais profundo em poucos, porque sabia que um verdadeiro discípulo, moldado pelo fogo da obediência, vale mais para o reino do que 1000 membros mornos. Seguir é uma jornada que dura até o último suspiro. Não é um evento isolado, mas um caminhar contínuo. A cada dia, o discípulo precisa decidir novamente: hoje, sigo a Cristo. E essa decisão o molda, o refina, o aproxima da imagem do Filho. No fim, o que separa um membro de um discípulo não é apenas o conhecimento, mas a disposição de ir aonde o Mestre chamar, custe o que custar. E aqueles que seguem de verdade ouvirão no grande dia: bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. O discipulado tem um custo, e Jesus nunca escondeu isso. Pelo contrário, ele advertiu que seguir a ele significaria perder certas coisas para ganhar aquilo que realmente importa. Disse em Lucas 14:27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não há meio termo. Charles Spurgeon, observando essa realidade, afirmou: o evangelho gratuito custa tudo o que você tem. À primeira vista, parece contraditório. Como algo gratuito pode custar tudo? Mas é que a salvação é um dom recebido pela fé, enquanto o discipulado é a resposta a esse dom, uma entrega total. O problema é que muitos querem um Cristo que salve, mas não um Senhor que governe. Querem as bênçãos do Evangelho sem carregar o peso do compromisso. É por isso que temos igrejas cheias de membros, mas vazias de discípulos, porque poucos aceitam a renúncia como parte inevitável da caminhada. O preço do discipulado envolve abrir mão de ídolos escondidos. Para alguns é o apego ao dinheiro, para outros a busca pela aprovação das pessoas. Pode ser o orgulho, o conforto, a independência absoluta. O discípulo aprende a colocar tudo isso no altar e dizer: Senhor, tudo o que é meu é teu. Spurgeon dizia: se Cristo não é Senhor de tudo, ele não é Senhor de nada. Essa frase corta fundo, porque confronta qualquer tentativa de reservar áreas da vida onde Deus não entra. Discipulado não é negociação, é rendição. No mundo atual, onde tudo é moldado para o consumo rápido e a satisfação imediata, a ideia de seguir a Cristo com paciência, perseverança e abnegação parece antiquada. Mas Jesus não ajustou o padrão para agradar o público. Quando o jovem rico perguntou o que precisava fazer, ele não disse: apenas creia e viva como quiser. Ele disse para vender tudo, dar aos pobres e segui-lo. E o rapaz foi embora triste. Marcos 10, 21, 22. O preço também inclui sofrer por causa do Evangelho. Isso não significa buscar sofrimento por si mesmo, mas estar pronto para enfrentá-lo quando vier. O apóstolo Paulo lembrava a Timóteo: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3:12. Ser discípulo é entender que fidelidade pode custar amizades, oportunidades e até a vida. O preço, contudo, não é apenas renúncia, é também investimento. Investir tempo na palavra, no serviço, na oração. Investir energia para discipular outros, mesmo que isso signifique abrir mão de lazer ou descanso. Investir o coração para amar aqueles que muitas vezes não retribuem. Spurgeon advertia contra uma fé que não exige nada.
Uma fé que não muda sua vida, provavelmente não salvou sua alma. O verdadeiro discípulo experimenta transformação visível, porque sua vida está cada vez mais alinhada com a vontade de Deus. O preço ainda envolve constância. Muitos começam com entusiasmo, mas desistem no meio do caminho porque não calcularam o custo. Jesus contou a parábola do homem que começou a construir uma torre e não pôde terminá-la por falta de recursos. Lucas 14, 28, 30. Ele usou essa história para mostrar que o discipulado exige preparo e determinação para ir até o fim. E, paradoxalmente, quanto mais caro o preço, mais preciosa é a recompensa. Os que pagam o preço descobrem que tudo o que abriram mão era pó comparado à glória de conhecer a Cristo. Como Paulo declarou, tudo considero perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Filipenses 3:8. Seguir Jesus não é um peso insuportável, porque Ele mesmo disse, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11:30. Mas é impossível segui-lo sem abandonar a velha vida. É impossível andar com Ele e manter um pé no mundo. O preço é alto, mas é o único caminho que leva à vida verdadeira. E no dia em que o virmos face a face, entenderemos que cada renúncia valeu a pena. Então, Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E ouvir sua voz dizendo, bem-vindo, compensará qualquer sacrifício feito aqui. Uma das maiores tragédias espirituais do nosso tempo é a inversão silenciosa que tomou conta de muitas igrejas. A de que o objetivo final é ser membro. Quando, na verdade, Jesus nos chamou para ser discípulo. Um membro, no sentido organizacional, pode limitar sua participação a frequentar cultos, contribuir financeiramente e manter uma presença esporádica em eventos. Isso, por si só, não é ruim, mas, se o cristianismo se resume a ocupar um banco e cantar hinos, ele perde seu sentido original. O verdadeiro chamado não é para assistir, mas para agir. Jesus nunca disse, ide e filiem-se. Ele disse, ide e fazei discípulos. Mateus 8:19. Há uma diferença gritante entre o que vemos e o que ele ordenou. E aqui entra a reflexão profunda de Charles Spurgeon. A igreja que não evangeliza, fossiliza. Em outras palavras, uma comunidade que deixa de multiplicar discípulos inevitavelmente se torna rígida, estagnada e sem vida. Um membro pode estar confortável com a rotina, mas um discípulo vive em movimento. O membro vê a fé como parte de sua vida. O discípulo a vê como a essência de sua vida. O membro espera ser alimentado. O discípulo se alimenta e alimenta outros. O membro participa quando pode. O discípulo serve porque entende que não há chamado mais urgente. Jesus sabia que uma fé meramente nominal não resistiria às pressões do mundo. É por isso que ele formou um grupo de seguidores comprometidos, treinou-os, enviou-os e lhes deu autoridade espiritual. Os discípulos não estavam preocupados em pertencer a uma instituição, mas em pertencer a Cristo. E isso os fazia ir até os confins da terra. O contraste se revela no comportamento. Membros tendem a avaliar a igreja pelo que ela oferece. O louvor é bom, a pregação me agrada, as cadeiras são confortáveis. Discipulado, por outro lado, mede a fé pela obediência e pelo impacto. Estou vivendo a palavra? Estou fazendo outros conhecerem a Cristo? Estou morrendo para mim mesmo dia após dia? Spurgeon dizia, todo cristão é um missionário ou um impostor. Palavras duras, mas que expõem uma realidade esquecida. A fé sem obra missionária é fé estéril. O discípulo não precisa de título pastoral para anunciar o Evangelho. Ele entende que o chamado é universal e diário. Outro ponto é que membros muitas vezes medem sua espiritualidade pelo tempo dentro do templo, enquanto discípulos a medem pela transformação fora dele. O verdadeiro discipulado se vê na vida diária.
como se reage a uma ofensa, como se lida com dinheiro, como se ama o próximo, como se perdoa quem não merece. É perigoso confundir quantidade com qualidade. Uma igreja pode estar lotada de membros e ainda assim ser espiritualmente pobre, enquanto outra, pequena em número, mas formada por discípulos comprometidos, pode impactar toda uma cidade. O próprio Jesus mostrou isso ao enviar apenas 12 para começar a maior revolução espiritual da história. Ser discípulo exige ação intencional. Envolve aprender continuamente, obedecer mesmo quando custa, servir mesmo quando ninguém vê e perseverar quando as forças parecem acabar. Envolve assumir responsabilidade pela fé de outros, discipulando-os como alguém um dia nos discipulou. Spurgeon advertia: não somos salvos para ficarmos sentados, mas para servirmos. A acomodação é inimiga do discipulado. O cristão que se acostuma a não fazer nada com a fé que recebeu está enterrando o talento que o Senhor confiou. Mateus 25, 14, 30. A pergunta é: estamos satisfeitos com ser apenas membros ou vamos assumir o chamado de discípulos? Porque, no fim, Jesus não virá buscar cadastros de igreja. Ele virá buscar aqueles que ouviram sua voz, o seguiram e o obedeceram até o fim. E no dia em que a igreja recuperar essa consciência, veremos menos bancos ocupados por espectadores e mais ruas, praças e casas cheias de discípulos em marcha, levando a luz do Evangelho onde ainda há trevas. Quando isso acontecer, a frase de Spurgeon se cumprirá de forma inversa. Não veremos uma igreja fossilizada, mas uma igreja viva, pulsante, transformadora, exatamente como Jesus sonhou. O caminho que separa um simples membro de um verdadeiro discípulo é estreito, íngreme e exige algo que a maioria não quer dar: renúncia. Jesus nunca escondeu o preço do discipulado. Pelo contrário, ele deixou claro: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Essa frase é para muitos o divisor de águas. O membro ouve e interpreta como algo simbólico. O discípulo ouve e entende como uma ordem literal para viver uma vida de entrega. O membro pode aceitar mudanças superficiais, frequentar cultos, cantar, ofertar, mas evita qualquer renúncia que toque suas vontades mais profundas. Já o discípulo compreende que seguir a Cristo significa perder o direito de viver para si mesmo. E aqui ecoa uma afirmação contundente de Charles Spurgeon: se Cristo não é Senhor de tudo, ele não é Senhor de nada. Essa é a raiz da diferença. Um membro pode permitir que Jesus seja Senhor dentro do templo, mas um discípulo o reconhece como Senhor no trabalho, no casamento, nas finanças, nas amizades e até nos pensamentos mais íntimos. Renunciar é dizer não à carne quando tudo dentro de você quer dizer sim. É abrir mão de conforto para obedecer a Deus, mesmo que isso custe relacionamentos, status ou segurança financeira. É entregar não só o que sobra, mas aquilo que dói entregar. O membro costuma negociar com Deus: eu sigo até aqui, mas não toque nesse ponto da minha vida. O discípulo, ao contrário, vive para repetir as palavras de Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Spurgeon também dizia: a salvação sem santidade é apenas um nome, e santidade exige separação, e separação exige renúncia. Não é possível caminhar com Cristo e continuar andando no mesmo ritmo do mundo. A renúncia do discípulo não é algo forçado por medo, mas algo voluntário, motivado por amor. Ele entende que tudo o que entrega a Deus não é perda, mas investimento eterno. É o que Jesus quis dizer quando afirmou: quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 16, 25. O problema é que a igreja moderna, temendo ofender, evita falar sobre esse custo.
Prefere pregar sobre bênçãos do que sobre cruz, sobre vitória do que sobre sacrifício. Mas sem a renúncia, o cristianismo se transforma numa caricatura de si mesmo e, no fim, gera bancos cheios e corações vazios. Renunciar é abrir mão de ser popular para ser fiel. É deixar de lado opiniões próprias quando a palavra as confronta. É viver de forma que até o inimigo reconheça que você é propriedade exclusiva de Cristo. Spurgeon alertava: o cristão que vive como o mundo não pode esperar ser diferente no dia da colheita. Em outras palavras, quem semeia vida para si mesmo não pode esperar colher frutos espirituais. É por isso que a renúncia é uma marca exclusiva do discípulo. Ela molda caráter, fortalece a fé e abre espaço para que o Espírito Santo governe cada área. Enquanto o membro se contenta com uma fé confortável, o discípulo busca uma fé que o consome, porque sabe que só assim pode ser sal da terra e luz do mundo. Jesus não está procurando apenas seguidores entusiasmados, mas discípulos, dispostos a morrer, se não fisicamente, ao menos para si mesmos, todos os dias. Ele está procurando aqueles que compreendem que o reino de Deus não se constrói com conveniência, mas com entrega. E no dia em que a igreja voltar a pregar a renúncia como essência do discipulado, deixaremos de ver multidões apenas se reunindo para ouvir e começaremos a ver um exército marchando para obedecer. Seremos menos espectadores e mais missionários, menos consumidores e mais construtores do reino. Spurgeon conclui com um pensamento que serve como um alerta para todos nós. A cruz sem Cristo é inútil. Cristo sem a cruz é impossível. O discípulo sabe disso. Ele abraça a cruz, porque sabe que, ao fazê-lo, abraça também a vida eterna. Há um momento na vida de cada cristão em que o Espírito Santo nos confronta com uma pergunta simples, mas que exige uma resposta radical. Você vai continuar apenas ouvindo, ou vai começar a obedecer? O problema da igreja moderna não é falta de recursos, tecnologia ou capacidade de comunicação. O problema é que há milhares que sabem, mas poucos que fazem. Bancos cheios de pessoas informadas, mas campos missionários vazios de pessoas dispostas. Jesus nunca disse: ide e congregai, mas sim: ide e fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. Essa ordem não é para um grupo seleto, não é só para pastores, missionários ou líderes. É para todo aquele que se diz cristão. Charles Spurgeon disse certa vez: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Palavras duras? Sim, mas absolutamente verdadeiras. Pois se o evangelho que você recebeu não o move a compartilhar, talvez não seja o evangelho verdadeiro que transformou seu coração. O membro se vê como consumidor espiritual. Ele vai ao culto para receber algo. O discípulo se vê como um soldado do reino. Ele vai ao culto para ser equipado e enviado. O membro se preocupa em não perder o seu lugar no banco. O discípulo se preocupa em não perder a oportunidade de servir. E aqui está a chave que muitos ignoram. A vida cristã não é vivida apenas dentro de quatro paredes. O campo é lá fora, na rua, no trabalho, na escola, na vizinhança. Cada conversa é uma chance de plantar sementes eternas. Cada ato de compaixão é uma pregação silenciosa. Mas para isso, é preciso romper a inércia. Spurgeon alertava: a ociosidade é o cemitério de cristãos vivos. Em outras palavras, se a sua fé não o move para a ação, ela começará a morrer dentro de você. O discípulo entende que seguir a Cristo é uma missão de vida inteira. Ele sabe que não basta ser parte da igreja. É preciso ser a igreja. É por isso que a transição do banco para o campo é tão urgente. Quando a igreja começar a viver assim, veremos menos competições internas e mais compaixão externa. Menos disputas por reconhecimento e mais disposição para servir no anonimato. E essa mudança não começa em massa. Começa com um crente decidido a viver como discípulo pode incendiar um bairro. Uma família entregue ao serviço do reino pode transformar uma cidade.
E uma igreja disposta a deixar o conforto pode impactar uma nação inteira. O discípulo também entende que essa missão é acompanhada de riscos. Ser luz incomoda as trevas. Ser sal causa desconforto. Mas ele aceita o custo, porque sabe que o galardão não é medido em aplausos terrenos, mas em reconhecimento eterno. Spurgeon disse: se pecadores forem para o inferno, que pelo menos pulem por cima de nossos corpos, e se perecerem, que pereçam com nossos braços ao redor deles. Esse é o espírito do discípulo. Não aceitar que pessoas ao seu redor morram sem ouvir sobre Cristo. No fundo, tudo se resume a essa escolha: permanecer no banco ou entrar no campo. Ser um espectador ou um trabalhador. Viver para si mesmo ou viver para o reino. Jesus já fez o convite, já deixou o exemplo e já deu a ordem. O que ele espera agora é a sua resposta. E aqui está o apelo final: saia do banco. Comece com o que você tem, onde você está. Pregue com palavras quando for necessário, mas pregue com a vida sempre. Ame de forma prática. Ore por aqueles que ninguém quer orar. Sirva onde ninguém quer servir, porque no fim, a diferença entre um membro e um discípulo será evidente no dia em que nos encontrarmos diante do trono. O membro talvez diga: Senhor, eu estava lá todo domingo. Mas o discípulo ouvirá: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 23. O banco é confortável, mas o campo é onde os milagres acontecem. E só os discípulos têm o privilégio de vê-los de perto. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: eu escolho ser discípulo. Queremos ver um exército de cristãos comprometidos, prontos para sair do banco e entrar no campo. Inscreva-se no canal A Escola do Príncipe para receber mais mensagens profundas e transformadoras. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir esta verdade. E não pare por aqui. Assista também aos nossos outros vídeos para continuar crescendo na palavra e no compromisso com Cristo. Que o Senhor nos encontre fiéis até o fim.